Olá! Hoje o nosso assunto é muito massa. Muito massa mesmo. Antes eu quero dizer que todo o assunto do vídeo de hoje e muito mais está aqui neste livro, A Física Quântica na Vida Real, que eu escrevi com o produto das minhas pesquisas de mais de 25 anos sobre como os processos quânticos atuam na nossa vida e como eles podem ser utilizados para resolver problemas, concretizar projetos e superar deficiências. Você só vai encontrar comigo um verdadeiro manual de como utilizar a física quântica na sua vida para resolver aqueles problemas engavetados, aqueles projetos engavetados, que você nunca conseguiu criá-los. E é escrito numa linguagem simples, você não precisa saber nem matemática e nem física, sem misticismo, sem autoajuda, sem eu acho, mas com bases rigorosamente em fundamentos de ciência. Eu não abro mão disso. Esta é a minha marca. Eu sou fiel à ciência. Então, se você tiver interesse em adquirir o livro, é só você clicar aí num dos links que aparece aí embaixo e você vai ser conduzido para o meu site de vendas. No início da história da filosofia, quando a filosofia surgiu na Grécia Antiga, para explicar a realidade física, os filósofos gregos foram obrigados a intuir uma espécie de consciência universal, que eles chamaram de Logos. Os filósofos gregos antigos acreditavam que as leis físicas da natureza haviam sido criadas por essa consciência universal, pelo Logos. E aqui eu agora tenho em mente os nomes de alguns grandes filósofos gregos antigos, como Heráclito de Éfeso, Anaxágoras de Clasômenas, Aristóteles de Estagira, em especial. Esses filósofos acreditavam que, através das leis físicas da natureza, essa consciência universal organizava e sustentava o mundo. 2.500 anos depois, na nossa época atual, essa mesma intuição sobre a existência de uma consciência universal surgiu novamente. Desta vez, esta mesma intuição surgiu no campo da física quântica, com o nome de princípio antrópico forte. Se você já leu algo sobre isso, então você sabe que, para os físicos quânticos, o princípio antrópico forte também é uma espécie de consciência universal. Uma intencionalidade universal, criadora do universo, exatamente como os gregos, os filósofos gregos antigos haviam intuído. Aliás, essa referência a uma consciência universal, os físicos também fazem isso. Quando eles dão uma explicação para o fenômeno do colapso da função de onda, um assunto sobre o qual certamente você também já ouviu falar. O fenômeno do colapso da função de onda ocorre quando o físico observa uma partícula quântica por meio de um instrumento lá no seu laboratório. No processo do colapso da função de onda, quando a partícula quântica entra em contato com a consciência do observador, esta partícula sai do seu estado de superposição ou emaranhamento quântico e se materializa
instantaneamente. E isso está matematicamente fundamentado no formalismo quântico da chamada cadeia de von Neumann, desenvolvido pelo físico e matemático húngaro John von Neumann, Prêmio Nobel de Física. Nada de misticismo. E sobre isso eu já falei bastante nos outros vídeos postados aqui no YouTube. Você compreendeu? Para explicar a realidade cósmica, tantos filósofos gregos antigos quanto os físicos quânticos, ambos recorreram a uma consciência. Muito massa, você não acha? Para os filósofos gregos antigos, essa consciência é o Logos. E para os físicos quânticos, essa consciência é o princípio antrópico forte. Eis aí o princípio da simetria atuando. Deste modo, tanto os filósofos gregos antigos quanto os físicos quânticos acreditam que o fundamento essencial da realidade cósmica é uma consciência. De fato, os fenômenos quânticos são fantásticos. Fenômenos como emaranhamento quântico, colapso da função de onda, efeito Zenon quântico, tunelamento quântico, a dualidade onda-partícula, o princípio da complementaridade, a onda guia de Broglie, o campo quântico, por exemplo. Coisas fantásticas. Esses fenômenos não podem ser explicados sem referência a esquemas metafísicos transcendentes. Sem a referência a uma inteligência imanente na estrutura e no tecido do universo, não é possível explicar esses fenômenos. Veja, durante os 1000 anos do período da Idade Média, os teólogos, os filósofos e os cientistas cristãos também acreditavam na existência de uma consciência criadora, que eles chamavam de Deus. Só que, para esse pessoal, essa consciência divina não era acessível à razão humana, pois ela só existe lá no céu, na transcendência, fora do mundo. Nós, filósofos, chamamos esse esquema de teocentrismo, onde o centro é o Theos, o centro é Deus. Ou seja, o centro de tudo está em Deus, não está nem no homem, nem no mundo. Este é o esquema da religião. Mais ou menos no final da Idade Média, houve uma grande agitação espiritual no seio da humanidade. Um remeleixo cognitivo, por meio do qual o homem se sentiu capaz de ele também poder criar coisas que até então só Deus podia criar, segundo os religiosos. Esse movimento espiritual é conhecido pelo nome de Renascimento ou Humanismo. O Barroco faz parte desse movimento cultural que surgiu no âmbito da arquitetura, da pintura, da escultura, da música. E o Barroco, então, exprime esse esforço do homem de tentar construir ele próprio, aqui no mundo, as perfeições divinas. E aí nós vemos, então, as grandes catedrais, as grandes pinturas, nós vemos Palestrina, Albinoni na música, que foi o esforço do homem de tentar fazer coisas tão perfeitas quanto as coisas divinas. Esta é a essência do Barroco. No início da Idade Moderna, século XVII, na primeira metade do século XVII,
esse movimento humanista, renascentista, repercutiu também no âmbito da ciência, por meio do qual o homem se sentiu capaz de ele próprio produzir conhecimento, utilizando a razão, sem a necessidade da fé, sem a necessidade da revelação divina. Esse foi o espírito que permeou e construiu a ciência ocidental a partir da Idade Moderna do século XVII. Então, entra em cena a genialidade de René Descartes, utilizando o poder da razão. Entra em cena a genialidade de Galileu Galilei, inventando a experimentação científica. Entra em cena a genialidade de Francis Bacon, inventando o método científico. A razão, a experimentação e o método. Eis o tripé no qual se fundamentou a ciência ocidental. Foi da genialidade desses homens que surgiu o modelo da ciência ocidental, com o qual, hoje, nós interpretamos e decodificamos a realidade onde nós vivemos. Portanto, nesse processo, foi a própria ciência, a própria física, que atribuiu à razão o poder imenso de interpretar e explicar os fenômenos da natureza. A razão foi conduzida pela própria ciência à grandeza máxima daquilo que a humanidade é capaz de explicar e produzir aqui na realidade do mundo, onde nós e as coisas existimos. Então, mais tarde, nas primeiras 2 décadas do século passado, em especial, surgiu a física quântica, com as suas teorias fantásticas, com os seus fenômenos mal assombrados, com as suas leis desconcertantes, com os seus mistérios assustadores. Então, neste novo episódio da história da ciência, surgiram os fenômenos quânticos inexplicáveis, como no caso da observação da partícula, através do processo do colapso da função de onda. Pois através desse fenômeno da observação da partícula, quando a partícula entra em contato com a consciência do observador, ela se materializa instantaneamente, saindo do seu estado de superposição e assumindo um alto estado, assim como os físicos gostam de falar. Perceberam? Você percebeu? Outra vez a consciência entra em cena. Outra vez a consciência está na parada, repetindo seus episódios já ocorridos na filosofia grega antiga e na ciência do século XVII, surgida na Idade Moderna. O mesmo apelo à razão para explicar as coisas do mundo. Esses fatos todos relacionados com a presença da consciência e o importante papel que ela desempenha nos campos da filosofia e da ciência já deveriam ter dado um rumo diferente para a ciência. Um rumo em direção a uma física da consciência, em direção a uma física do espírito. Então hoje nós teríamos uma física da espiritualidade, como de fato é a física quântica. E hoje então, além dos religiosos, nós teríamos também os físicos, empenhados no estudo da espiritualidade. E então não haveria mais essa separação entre ciência e religião, essa separação entre fé e razão. O sonho do grande Tomás de Aquino, o maior engenho intelectual da escolástica, então já teria se tornado realidade. Qual era o sonho de Tomás de Aquino? Era o sonho de unir a teologia, a filosofia e a ciência. Infelizmente, os físicos ainda não compreenderam o verdadeiro significado que a física quântica trouxe para a própria ciência, quando ela surgiu no mundo. Quando eles descobriram que a consciência do observador
é também um dos fundamentos essenciais da física quântica. Se isso tivesse acontecido, então hoje nós teríamos também uma física para a vida, uma física da espiritualidade, uma física que as pessoas poderiam utilizar para resolver problemas, realizar projetos, superar deficiências, construir relacionamentos, curar doenças, produzir encontros. O que de fato é possível através da física quântica. Infelizmente, ainda é forte o preconceito intelectual dos físicos contra a metafísica. Ainda é forte o dogma científico contra a espiritualidade. Ainda é forte a desconfiança epistemológica dos físicos contra tudo aquilo que não pode ser captado, nem pelos sentidos humanos, nem pelos instrumentos da física. O preconceito contra tudo aquilo que não cabe em algum livro da matemática, em algum capítulo da física. Os meus colegas físicos deveriam ler também textos sobre ontologia da ciência, textos sobre epistemologia da física quântica, textos sobre lógica não formal, textos sobre metafísica humana, textos sobre neurociência da percepção, por exemplo, e não ficar só enfronhado na visão estreita que só uma ciência oferece, no caso a física. Se eles fizessem isso, então os físicos teriam os seus horizontes cognitivos mais dilatados. E a ciência, e a filosofia, e a religião já estariam sentadas numa mesma mesa, empenhadas num diálogo amplo, profundo e criador, na sublime empreitada de construir um mundo bem melhor para a gente viver. Um mundo que certamente seria bem menos difícil, bem menos hostil e estressante, para cada um de nós construir o seu projeto de felicidade. Um abraço a todos.